Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário em um concurso público. Vamos analisar a questão, vamos analisar as alternativas e vemos qual candidato deveria ter assinalado. Acompanhe comigo, vamos lá. Nós temos um concurso para agente de arrecadação e tributos da Prefeitura de São Bernardo que aconteceu no ano de 2018 e a banca foi o Instituto Machado de Assis. Diz o enunciado, que é um enunciado bastante objetivo, né? Em relação à obrigação acessória, pode-se afirmar que... Bom, nós temos, portanto, a necessidade de analisarmos primeiro o que o enunciado ele quer nos trazer. Ele nos direciona ao estudo da obrigação tributária principal e acessória. E para tal, nós temos que analisar o artigo 113 da Constituição Federal. Porque o artigo 113, ele vai justamente mencionar qual é a distinção entre uma obrigação principal e uma obrigação acessória. Provavelmente nós veremos aqui no transcorrer da análise dessa questão que, muito embora o enunciado lhe fale sobre obrigação acessória, provavelmente a banca do concurso ela deve ter mesclado a análise de obrigação acessória e principal para confundir a análise do candidato que participou deste concurso da Prefeitura de São Bernardo. Então, no primeiro momento, é importante que você tenha em mãos o artigo 113 do Código Tributário Nacional, porque no seu parágrafo 1º, o artigo 113 dirá o que é uma obrigação tributária principal e o parágrafo 2º dirá o que é uma obrigação tributária acessória. Já para que nós possamos analisar as alternativas em sequência, vamos ver o que o CTN entende como obrigação principal e obrigação acessória. Obrigação tributária principal, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 113, considera-se aquela que nasce ou que surge com a ocorrência do fato gerador e que tem por objeto o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária e extingue-se com a ocorrência do crédito dela decorrente. De outro lado, nós temos no parágrafo 2º o que caracteriza-se como uma obrigação acessória. E diz o parágrafo 2º que ela decorre da legislação tributária e ela tem por objeto as prestações, positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização do tributo. Portanto, nós temos aqui claramente o Código Tributário Nacional segregando no artigo 113 o que se trata de uma obrigação principal e de uma obrigação tributária acessória. O enunciado trazido pelo Instituto Machado de Assis é com relação à obrigação acessória. Então vamos analisar as alternativas, acompanhe comigo. Nós temos, portanto, só lembrando que o enunciado ele está versando sobre obrigação acessória. E desta maneira vem a alternativa A e diz que obrigação acessória surge com a ocorrência do fato gerador. Vamos para a alternativa B. Diz que a obrigação acessória tem por objeto o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. Vejam, o objeto, o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. Letra C. Diz que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. E a alternativa D nos diz que obrigação acessória tem como fato gerador a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Bom, meus caros, nós temos aqui que analisar, portanto, as alternativas uma a uma para nós entendermos qual é a correta e o porquê e quais são as incorretas. Vamos voltar então para a alternativa de letra A.
A alternativa de letra A, ela diz assim, que a obrigação, que é uma obrigação acessória, ou pode-se afirmar em relação à obrigação acessória, que ela surge com a ocorrência do fato gerador. Já de pronto eu digo que essa alternativa está incorreta e eu justifico para você o porquê. Se nós pegarmos o artigo 113, parágrafo 1º, nós veremos que o que nasce com o fato gerador é a obrigação tributária principal e não a obrigação acessória. O parágrafo 2º do artigo 113 diz que a obrigação acessória ela decorre da legislação tributária e não surge como fato gerador. Portanto, afirmo que a alternativa de letra A está errada. Vamos para a alternativa de letra B. A alternativa de letra B diz que a obrigação acessória tem por objeto o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. Também já afirmo nesse momento que esta alternativa está errada e justifico o porquê. Se nós novamente voltarmos para o artigo 113, parágrafo 1º, nós chegaremos à conclusão que o objeto de pagar o tributo ou uma penalidade pecuniária está ligado à obrigação principal e não à obrigação acessória. Por quê? O parágrafo 1º do artigo 113 diz que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem como objeto o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. Desta maneira, esta alternativa também está incorreta. Vamos para a alternativa C. A alternativa C revela que a obrigação acessória ela decorre da obrigação da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas nelas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Afirmo que essa alternativa C ela está efetivamente correta. Por que ela está correta? Porque ela está ligada diretamente ao que explicita o artigo 113, parágrafo 2º do CTN. O artigo 113, em seu parágrafo 2º, diz que obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Portanto, a alternativa correta é a alternativa de letra C. Mas vamos entender por que a alternativa D está incorreta. Acompanhe comigo, vamos lá. A alternativa D diz que é fato gerador da obrigação acessória a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Bom, aqui eu afirmo que essa alternativa de letra D está incorreta por força do artigo 114 e 115 do Código Tributário Nacional. O artigo 114, ele diz que o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Então vejam, o que consta na letra D, na alternativa D, é o fato gerador da obrigação principal do artigo 114 e não o fato gerador da obrigação acessória. Por isso que encontra-se incorreta a alternativa D. Mas aí poderia vir a dúvida, Diego, e qual é o fato gerador da obrigação acessória? Ela encontra-se no artigo 115 do CTN, que diz assim: fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Pois nós temos neste momento claramente dito no artigo 115 que o fato gerador da obrigação acessória é um fazer ou não fazer decorrente de uma legislação tributária que não se liga à obrigação acessória.
aliás, que não se liga à obrigação principal. Agora, o que externaliza o artigo 114 é o fato gerador da obrigação tributária principal, que está claramente disposto aqui na alternativa de letra D, por isso, alternativa incorreta. Desta maneira, o candidato deste concurso público, ele deveria ter assinalado como correta a alternativa de letra C. E, novamente, justifico que essa alternativa correta está por força do artigo 113, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional.